João 11:17. Segunda parte do encontro de Jesus com as irmãs e os amigos de Lázaro. Essa é a sequência do texto. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus vinham ido visitar Maria, Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-a, supondo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-nos ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Ok. Então, E aí, tá bom. Depois a gente vê a sequência da história. Quais são as coisas importantes da sequência que Jesus adota para a execução desse milagre? Lembra que no contexto do que a gente estudou no nosso último encontro, há algo acontecendo. O contexto é Jesus cura um cego de nascença, algo que era impossível dentro do contexto hebreu, salvo se alguém tivesse de Deus obtido tal poder. Ou seja, a gente vem de uma discussão, de um embate com os fariseus em função da cura daquele cego. O milagre em si, da cura do cego, é um milagre interessante de se observar exatamente por ser a cura de um cego de nascença, diferente de qualquer outra circunstância. Essa cegueira era considerada impossível de ser revertida. No milagre agora da ressurreição de Lázaro, a gente tem
algo que Jesus já fez. Jesus já ressuscitou pessoas, Lázaro não é a primeira pessoa que Jesus ressuscitaria. Jesus já ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, mas em ambos os contextos, tanto do filho da viúva de Naim quanto a filha de Jairo, a ressurreição ela é recente ao episódio de morte. Afinal de contas, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, o processual do funeral está acontecendo. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ela acabou de morrer e estava deitada no quarto, ainda dentro da casa, e as pessoas chorando ali fora. Qualquer desses milagres poderia, por algum motivo, ser considerado como algo que não necessariamente fosse um milagre de Jesus, fosse simplesmente uma condição de equívoco do diagnóstico, equívoco da constatação da morte. Tanto que, no caso da filha de Jairo, Jesus chega e diz que a menina dorme. Isso foi motivo de riso pelas pessoas, mas pouco tempo depois a menina aparece viva, caminhando pela casa e pelas ruas, o que fatalmente poderia gerar nas pessoas, em decorrência desse formato de fala de Jesus, o conceito de que de fato a menina estava dormindo e eles é que não sabiam disso. Então, essa questão do milagre na cura, na ressurreição de Lázaro, traz um novo cenário à tona, que é um defunto morto há 4 dias, já sepultado, embalsamado, pronto para seguir o percurso de decomposição e, depois de 4 dias, já cheirando mal. Portanto, não haveria dúvidas sobre o fato de que Lázaro estava morto. Não era uma condição circunstancial, não era uma condição passível de reversão. Não, ele estava morto mesmo. O fato de Jesus ter atrasado a ida para a cidade, o fato de Jesus ter esperado Lázaro morrer, tudo isso tem uma questão de fundo, que é Jesus dizendo: a glória de Deus será manifesta ali. Quando Jesus chega ao vilarejo, antes de entrar na vila onde moravam Lázaro, Marta e Maria, Marta vem encontrá-lo, porque a notícia de que Jesus chegou chega até ela e ela vai correndo para encontrar Jesus e encontra Jesus com uma observação que, se você repara, é exatamente a mesma observação de Maria. Se o senhor tivesse aqui no tempo certo, ele não teria morrido. Só que para cada uma das observações, Jesus tem um comportamento diferente. No caso de Marta, quando ela chega com essa observação, Jesus pontua para ela a questão da crença na ressurreição e pontua para ela que, se ela acreditar, haverá uma reversão do caso. O interessante de quando Jesus começa esse diálogo com Marta, se a gente observa a forma como Marta vai reagindo, para cada observação de Jesus, Marta dá um desvio. Na primeira observação de Jesus, quando ele diz lá, teu irmão há de ressurgir, Marta replica, sim, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Jesus renova a observação e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso? E a resposta dela é mais um desvio. Sim, eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou se ele acreditava que ele era a ressurreição e a vida e que havia a possibilidade de que aquele que crê não morresse. Percebe que a conversa encerra aqui sem ter acabado, porque, tendo dito isso, diz o texto, ela retirou-se e foi chamar Maria. Ou seja, ainda que ela tenha entendido o que Jesus tenha falado, ela desviou do tema. E a gente não sabe bem ao certo se ela entendeu tudo ou se ela desviou porque faltou alguma questão neste contexto, como, por exemplo, a fé. E aí chega Maria, e Jesus não entra na vila, ele continua no mesmo lugar aguardando Maria chegar. Tanto é que a Marta chega para Maria e diz: Jesus está te aguardando lá e mandou te chamar. E ela sai correndo. Sai correndo, chega para Jesus e diz exatamente a mesma coisa. Se o senhor tivesse aqui, não teria acontecido o que aconteceu. A diferença agora é o comportamento de Jesus, porque há uma diferença nas duas falas. A fala de Marta é uma fala retórica, a fala de Maria é uma fala de fé. A observação de Marta é a observação de quem, ainda que crê em Jesus,
não se comporta como quem crê. Já o posicionamento de Maria, ele é, apesar de recheado de uma passionalidade ou emoção à flor da pele, ele é a observação de quem de fato crê naquilo que Jesus podia fazer. E Jesus se comove por esta condição, por perceber o desespero de Maria, por perceber a fé manifesta e por entender a condição. E isso mexe com Jesus a tal nível de que o texto pontua que ele se desequilibra, o seu espírito se move, ele se comove fora do padrão. E aí pergunta onde vocês o sepultaram, mas antes que ele possa se dirigir para o sepulcro, ele se, se posiciona como alguém que está de fato diante de uma situação muito extrema. E o texto se resume a dizer Jesus chorou. Quando a gente vê isso no original, é um pouquinho mais bonito do que o texto em português, porque esse choro não é um choro qualquer. É um choro convulsivo, é aquele choro descontrolado. Tanto é descontrolado que as pessoas que estão ao redor observam e começam a comentar: veja como ele o amava, entendendo que Jesus estava chorando compulsivamente por causa da morte de Lázaro. E não é por isso que Jesus está chorando. Jesus está chorando por ver a condição e o impacto da morte nas pessoas que estão ali, principalmente em Maria. E ao ver esse impacto, ele sente junto com Maria o que a morte produz, ainda que ele saiba o que vai acontecer na sequência. Portanto, o choro de Jesus não tem a ver com Lázaro, tem a ver com Maria. O choro de Jesus tem a ver com a condição humana diante de algo que é irreversível para o ser humano, a morte, e nessas condições. Dentro desse contexto, Jesus se dirige ao sepulcro junto com eles, e ao chegar diante do sepulcro, começa uma nova fase da cena. E essa nova fase mostra algumas coisas interessantes aqui. A primeira dessas coisas é a observação da plateia que vem à tona. A observação da plateia, ele não podia ter feito alguma coisa, curou um cego, e era um cego de nascença. Fez coisas e milagres para muita gente, não poderia ter curado um amigo. E essa não é uma pergunta simples, nem uma observação simples, ela é até contundente e com certa razão. À luz, obviamente, do que aqueles sujeitos entendiam que Jesus pudesse fazer. Ao mesmo tempo que parece uma fala de zombaria, ela também é uma crítica e uma constatação de que Jesus não fez nada. Eu fico imaginando os discípulos escutando isso, porque eles sabem que Jesus atrasou. Eles sabem que Jesus recebeu o aviso com tempo hábil para chegar em Betânia, mas não foi. Esperou Lázaro morrer para depois ir. Portanto, essas falas vão adquirindo uma força, uma tenacidade diferente, dado o contexto dos discípulos assistindo a cena. Diz aqui o texto de novo que Jesus agitou-se internamente outra vez quando chegou essa observação. E aqui esse agitar é diferente, porque é uma mistura de duas coisas, a mistura de perceber o impacto em Maria, Marta e em alguns amigos da morte de Lázaro, mas também perceber a forma como as pessoas o encaravam. E os sentimentos começam a se misturar, todos eles de um jeito só. A partir daí, Jesus chegando ao túmulo dá uma ordem esquisita, que é a ordem para tirar a pedra. E Marta se adianta na observação. Não dá para fazer isso, já faz 4 dias que morreu, está cheirando mal. Parece que ela, de fato, não ignorou completamente o que Jesus disse antes. E Jesus insiste com Marta na mesma direção. Eu não te disse que se você acreditar, vai ver a glória de Deus? E aí diz, tiraram a pedra. Então Jesus levanta os olhos aos céus e ora. E a oração de Jesus tem algo de curioso, porque Jesus, em vez de orar pela ressurreição de Lázaro, ele ora descrevendo o que está acontecendo com as pessoas. Ou seja, Pai, graças te dou porque me ouviste. Ou seja, o milagre já está feito. Ele agradece em público e aí ele explica em público o porquê está falando isso. Aliás, eu sabia que o senhor sempre me ouve, mas eu falo assim para que as pessoas que estejam em volta saibam disso. Ou seja, Jesus fala, sabe aquela coisa de você encontrar pessoas e você
conversa ou fala sobre pessoas e as pessoas estão do seu lado, essa é a cena de Jesus. E aí, de vez em quando, acontece de fazer alguma coisa dessa natureza, a gente faz isso por brincadeira e a pessoa fala: "Ó, eu estou aqui, eu estou escutando, tá? Eu estou ouvindo o que você está dizendo." O que está acontecendo é isso nessa cena. Jesus coloca a condição dessas pessoas que estão vacilando ou oscilando na fé, ou até duvidando por que Jesus fez isso, por que permitiu que Lázaro morresse. E ele deixa isso muito claro na oração. E, na sequência disso, ele vira para a direção do túmulo e grita para Lázaro sair. E essa também é uma coisa interessante no milagre, porque o texto faz questão, João faz questão de deixar claro que ele falou em alta voz, algo que não é comum em Jesus. Você sempre vê Jesus num comportamento de fala tranquila, de fala relativamente baixa, mansa, mas aqui não. Nesse milagre em específico, ele grita para Lázaro dentro do túmulo, literalmente grita, e chama Lázaro para sair. Lázaro sai, imagina uma múmia saindo de dentro do túmulo, e a cena a provocação externa dessa cena é algo, em certo sentido, dantesco, mas em outro, fora do comum em relação ao milagre que aconteceu. E, óbvio, Lázaro não consegue andar direito, porque está todo enfaixado, e Jesus pede que o desatem e deixem-no ir. Eu fico imaginando Lázaro nessa condição, porque a última cena da qual ele se lembra é ele doente pouco antes de morrer. E a próxima cena que ele vê são pessoas tirando ataduras, porque ele está todo enfaixado, sem bem saber aonde ele está, e daqui a pouco ele se depara com uma multidão na frente de pessoas chorando. Ele olha para trás, tem um túmulo, ele vê as faixas, ele se dá conta do que aconteceu, mas não consegue realizar toda essa cena de uma vez só. Literalmente é uma situação estranha para Lázaro. O texto não descreve o que acontece com Lázaro na sequência, apenas se resume a isso: desatai-o e deixai-o ir. E esse deixai-o ir é interessante, porque provavelmente Lázaro saiu dali e foi para casa, sem entender ainda muito bem tudo o que estava acontecendo, e foi entender a partir da sequência das cenas e da alegria das irmãs e da festa que deve ter se seguido a isso. E aí o público se divide. Uma parte do público acredita em Jesus, outra parte do público sai correndo para contar para os fariseus o que aconteceu. Qual é a motivação e qual é o resultado desse contar aos fariseus é o que a gente vai ver na sequência. O que é importante nesse milagre? Fica evidente na condição do milagre a dificuldade que as pessoas naquela época tinham de acreditar de fato em quem Jesus era e a extensão do seu poder, ao mesmo tempo que também fica muito claro que a simplicidade da fé de várias pessoas presentes na cena era relevante o suficiente para desestabilizar Jesus numa condição de final de ministério. Ou seja, Jesus está chegando no fim da história dele na Terra e ainda vivendo esse dilema de observar que pessoas que terão que tocar à frente o seu legado enquanto expansão do cristianismo ainda não estão prontas, ainda têm dificuldades de acreditar. Ao mesmo tempo que algumas estão prontas, estão com a fé necessária para isso, mas são frágeis, como é o caso de Maria. Frágeis no sentido do impacto que a maldade do mundo e as dificuldades do mundo ainda produzem sobre eles, apesar de terem fé. E tudo isso cria em Jesus essa comoção que a gente vê no capítulo 11. Eu acho que o capítulo 11 é o mais próximo que a gente consegue chegar da junção do Cristo Deus e do Cristo homem num único texto. E o mais próximo que a gente consegue chegar da interação de Jesus como Filho de Deus e Jesus encarnado com os seres humanos, no processo de empatia ou no processo de sentir o que o ser humano sente. O capítulo 11 é o ápice disso no comportamento de Jesus, obviamente daquilo que está relatado nos evangelhos. E isso é muito interessante de observar nesse texto. Vamos ver o que acontece com os fariseus, verso 47 em diante, quando a notícia chega para eles, e não é uma notícia qualquer, e nem uma notícia que dá para passar batido como se não tivesse ocorrido, porque o número de testemunhas é muito grande e o evento é forte o suficiente para eles saberem o que aconteceu. Vamos ver
como é que o texto fecha. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, nada percebeis que vós é melhor do que morra, nada percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E naquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que pudessem prender. Ok? O que é interessante no comportamento dos fariseus que escutaram a respeito do milagre de Jesus é que agora não dá mais para contestar, agora não dá mais simplesmente para passar batido dizendo, não, é só mais um curandeiro qualquer ou só mais um pregador desses de rua que apareceu por aqui. Os milagres de Jesus se tornaram mais intensos e inegáveis, a ponto de eles mandarem reunir o sinédrio, ou seja, reuniram toda a cúpula de liderança religiosa judaica no contexto de Jerusalém. E dentro dessa reunião estabelecem qual é o destino de Jesus. Só tem um destino possível, é melhor que morra um do que a nação inteira. E aqui é interessante observar que quem está falando isso e quem está definindo essa questão é um sumo sacerdote, no caso aqui Caifás, que naquele ano está como o sujeito que oficia todo o cerimonial, inclusive o dia da expiação. Dentro dessa condição, o que a gente percebe, a mentira que eles foram contando ao longo do tempo do ministério de Jesus para si mesmos a respeito de quem Jesus era, tornou tão evidente isso como verdade para eles que, mesmo um milagre tão forte quanto a ressurreição de Lázaro, eles não conseguem crer. Ou seja, a mentira virou a verdade deles. O interessante é que, do outro lado, isso também produz um impacto, porque as pessoas, obviamente, começam a noticiar que Jesus ressuscitou a Lázaro, que Jesus curou um cego de nascença e todos os demais elementos ligados a sinais e maravilhas que Jesus executou começam a disseminar a um nível tal que Jesus precisa agora se resguardar para não antecipar a morte. Uma vez que, de fato, eles tomaram a decisão, vamos matá-lo, não há mais como Jesus não se cuidar, porque há um tempo específico para a profecia se cumprir, há um momento específico para Jesus fechar essa cena e não havia chegado esse momento. O momento é o momento da Páscoa, que é o que começa a se aproximar enquanto festividade e vai desencadear todos os demais eventos da história de Jesus. Há ainda antes da Páscoa e antes da chegada de Jesus a Jerusalém, mais um episódio em Betânia. E esse episódio em Betânia vai juntar alguns personagens. Dentre esses personagens, Maria, Marta, Lázaro e o tio deles, Simão, que promove uma festa, um jantar, e dentro desse jantar pretende expor Jesus ou mostrar Jesus às pessoas, afinal de contas, Simão havia sido curado da lepra, e esse contexto gera uma exposição externa ao modelo, que é o que a gente vê dentro da sequência aí na história que se segue no relato de João e também no relato de Mateus,
e de Marcos, lá no capítulo 26 de Mateus. Daqui para frente, a gente vai, o que a gente chama de a última semana de Jesus na Terra. Antes que esse episódio aconteça, antes que a última semana de Jesus ocorra, há um texto, e a gente volta agora lá para o texto de Mateus. Há um texto, há um episódio de Jesus com os discípulos, e a gente encontra isso lá em Mateus, no capítulo 23 e 24, na sequência aí dos eventos de Jesus. O capítulo 23 trata ainda das censuras, das discussões de Jesus com os fariseus, mas a partir do capítulo 23, o finalzinho dele, a gente entra na, naquilo que é o sermão profético de Jesus a respeito da sua vinda. Vamos ler a partir desse texto, lá no capítulo 23, versos 37 em diante. E aí vamos estudar Mateus 24, que é o sermão de Jesus a respeito da sua vinda. Depois a gente vai para os episódios da última semana de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Qual é o contexto dessa fala de Jesus? O que disparou essa fala? Se você voltar algumas páginas atrás, no capítulo 21, a gente vai ter o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que acontece logo depois da ressurreição de Lázaro. Você tem a purificação do templo, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, está lá no relato de Mateus 21, e em função disso vem alguns milagres de Jesus, e no contexto desses milagres de Jesus, a discussão com os fariseus. Toda essa estrutura contextual que leva ao desenho de Jesus em Jerusalém sendo recebido como rei dos judeus. Então, avalia as cenas, né? Jesus passa recluso durante um tempo por conta da ressurreição de Lázaro, aguardando a chegada da Páscoa. Na iminência da chegada da Páscoa, ele tem a entrada triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal ocorrendo, as pessoas o aclamam como o rei dos judeus e o colocam na condição do Messias esperado. Fato esse que provoca, obviamente, uma série de discussões entre os líderes religiosos que já estavam planejando matar Jesus, mas vendo a comoção do povo, não se arriscam a fazê-lo. Então agora começa literalmente uma queda de braço estratégica. Eles querem matar Jesus, mas percebem que a multidão está aclamando Jesus e não sabem o que fazer e vão tentar, de alguma forma, mudar a mente das pessoas a partir de acusações, mas não conseguem fazer isso. A uma certa altura desse embate, Jesus clama por Jerusalém, que é o que a gente encontra nesse texto, nesse trecho dos versos 37 a 39. Ou seja, Jesus literalmente chora por Jerusalém, por ver a condição. Então imagina a cidade apinhada de gente para a Páscoa, as pessoas aclamando Jesus como Messias, os líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a estar chamando a população para ver o Messias, tentam matá-lo, pressionam as pessoas para que o denunciem, para que eles possam prendê-lo de forma legítima, de forma justa, mas elas não fazem isso. E todo esse dilema gera esse clamor de Jesus. Uma vez falado isso, uma vez tendo dito isso, Jesus sai do templo, que é o que introduz o capítulo 24, e ia saindo da cidade, saindo do templo. E quando ele vai saindo do templo e vai se retirando para deixar a cidade, vêm os discípulos e chegam perto dele e mostram para ele como se fosse um fator de exaltação as construções do templo. Templo esse que é o templo não de Salomão, é o templo reformado, ou reconstruído, ou refeito por Herodes, um templo bem maior do que o de Salomão, em termos de extensão das construções, do pátio, etc. E, de fato, era um lugar magnífico, porque foi construído com esse objetivo. Era como se fosse um presente de Herodes para
nação judaica, uma vez que ele era o rei deles e, de uma forma ou de outra, queria a benesse da população a respeito do seu reinado. E Jesus, olhando para os discípulos exaltando o templo, ele não se contém, diz: não vês tudo isso? Em verdade vos digo, não vai ficar aqui pedra sobre pedra sem que tudo seja derrubado. E eu fico imaginando o impacto dessa frase sobre os discípulos. Jesus estava falando de uma destruição próxima, mas os discípulos, embebecidos com toda a cena da Páscoa, com toda a cena das festas, com toda a cena do templo, olham isso para o futuro. Sim, de fato é verdade que essas coisas vão acontecer lá no fim da história, quando Deus estabeleceu o seu reino e todos os reinos foram destruídos. É assim que os discípulos compõem essa história. E agora eles ficam curiosos, eles querem saber quando. O que Jesus está dizendo que Jerusalém vai ser destruída significa que a vinda do reino está próxima. E agora eles querem saber quando isso acontece. Quando eles chegam no Monte das Oliveiras, o verso 3 do capítulo 24, eles viram para Jesus, chegam mais perto dele. E agora, em particular, óbvio, no contexto de saída do templo, eles não estavam em particular, estavam cercados de pessoas, Jesus estava falando para as pessoas no templo. Agora, sozinhos com Jesus, eles, em particular, lhe perguntam: quando vão ser essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim de tudo, da consumação do século, dependendo da tradução que você tem. Ou seja, o que os discípulos entenderam da fala de Jesus é que Jesus estava falando do fim das coisas. O último dia da história, o último dia da ira, a manifestação da ira de Deus, a destruição de todos os povos, a destruição de todos os reinos, implantação do reino de Deus. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando da destruição de Jerusalém, anos 70, a invasão romana. Numa questão de respeito à emoção dos discípulos, Jesus começa então a descrição de resposta do que eles perguntaram. E a pergunta tinha 2 elementos. Elemento número 1, quando sucederão essas coisas? Elemento do 2, que sinal haverá da tua vinda? Por suceder essas coisas, entenda a consumação dos séculos. Portanto, esse é o foco. Destruição de Jerusalém, vinda de Jesus. Para os discípulos, isso é um evento só. Jesus sabe que isso não é um evento só e divide a resposta numa mistura de termos que apresentam coisas da destruição de Jerusalém e coisas do fim da história no mesmo sermão. Nosso estudo próximo vai ser debruçar sobre Mateus 24 e 25, que é todo esse sermão a respeito da segunda vinda e vários aspectos que envolvem tanto o preparo quanto as condições das pessoas que aguardam esse que é o maior evento da cristandade. Por hoje acho que está de bom tamanho. Nós continuamos em Mateus 24 no próximo estudo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as dificuldades impostas pelas condições do mal manifesto do mundo, temos à nossa disposição a fé, de maneira simples e direta naquele que pode nos fortalecer e resolver todas as questões. Dá, Senhor, que possamos fortalecer essa fé pela experiência e pela convivência com a Tua Palavra e comunhão contigo. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.